ao vivo, isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Eu sou o Nil Antunes, sou escritor, sou mentor e sou palestrante. E essa é uma live de desenvolvimento pessoal. E eu convido você, que está rolando aí na timeline, para ficar até o final dessa live, porque hoje nós vamos falar sobre 10 atitudes de um vencedor. Fala, Robson, bom dia, seja bem-vindo. 10 atitudes de um vencedor. Quantas delas será que você tem? Quantas atitudes dessas será que você já pratica, hein? Será que você já é um vencedor e não está sabendo? Será que não te contaram ainda que você já é um vencedor? Convido você para ficar até o final dessa live aqui. Prepara o seu café. Compartilha já essa live aí. E bora começar mais um New Coffee. Bora esquentar esse negócio aqui, porque hoje já é sexta-feira. Para muitos, sexta-feira é dia de libertação, né? Dia de parar, dia de alegria e tudo mais. Para mim, é um dia como outro qualquer, é um dia de produção. E o final de semana também é um dia de produzir, é um dia de fazer acontecer. Então, todos os dias, são oportunidades, são presentes que nós recebemos na nossa mão. Por isso que ele se chama presente, né? São presentes que nós recebemos na nossa mão para fazer acontecer, para fazer diferente. Eu creio que você poderia estar aí dormindo até mais tarde também, fazendo um monte de outras coisas, mas nós estamos aqui juntos nessa live para bater um papo, para falar sobre crescimento, para falar sobre desenvolvimento, porque são coisas que fazem sentido na nossa vida. Bom dia, Lídia, seja bem-vinda. Bora tomar um café junto, bora bater um papo e falar sobre 10 atitudes de um vencedor? Vou colocar aqui o tema. Atitudes de um vencedor. Esse é o tema da live de hoje. Compartilha aí. Estou compartilhando aqui. Bora chamar mais gente pra gente estar junto nessa live aí. 10 atitudes de um vencedor. 10 atitudes de um vencedor. Quais serão essas atitudes, hein? Quais serão essas atitudes? 10 atitudes de um vencedor. 10 atitudes de um vencedor. Só compartilhando aqui a gente já segue o jogo, tá? Só compartilhar aqui essas 10 atitudes de um vencedor e a gente já começa a falar sobre isso. 10 atitudes de um vencedor. Vamos falar sobre 10 atitudes de um vencedor. Sejam todos muito bem-vindos. César, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre 10 atitudes de um vencedor. E aí, quantas vezes você já venceu na vida, hein? Quantas vezes você já superou os obstáculos? Quantas vezes você superou os desafios? Quantas vezes você teve que se reinventar diante de alguma situação? Quantas vezes você achou que era o fim, né? Mas as coisas se ajeitaram? Raquel, bom dia, seja bem-vinda. E hoje eu quero trazer para você aqui 10 atitudes de um vencedor. E eu tenho certeza que algumas dessas você já pratica, talvez não as 10, né? Mas se não estiver praticando também, é bom você pegar essas dicas aqui para você entender que sim, você é um vencedor, que nós somos um vencedor. Mas as pessoas que vencem na vida, elas têm algumas características, elas têm alguns comportamentos. Elas têm uma vontade diferente das outras pessoas. Você já parou para pensar? Fala, Sueli, bom dia aí. Boa tarde aí na Espanha já, né? Todos os vencedores têm algumas características em comuns. Tem algum comportamento que todos eles têm. Alguns comportamentos, na verdade, são mais de um. Alguns comportamentos, algumas atitudes que eles têm que fazem com que eles consigam conquistar, com que eles consigam ser um campeão. Esses dias atrás eu fiz uma palestra de como ser um campeão. E eu trouxe, né, alguns campeões, algumas pessoas que se tornaram campeões em alguns esportes.
E qual que era o grande diferencial dessas pessoas que se destacaram, que entraram para a história, que tiveram seu nome escrito na calçada da fama muitas vezes, que tiveram estátuas erguidas porque foram pessoas importantes para um clube de futebol, para um clube de basquete, para uma empresa específica, algumas pessoas que foram importantes para a humanidade, nomes que a gente lembra até hoje, né? Ayan, bom dia. E que eternizaram o seu nome. Se a gente falar de algumas pessoas agora que já morreram, garanto que você vai lembrar. Se eu falar para você aqui de Ayrton Senna, você que é brasileiro, você que tem ali nos seus 35, 40 anos para cima, você vai saber do que eu estou falando, das alegrias, né, que aconteciam nas manhãs de domingo, porque tinha um brasileiro levantando a bandeira do Brasil. Quando nós falamos de futebol, nós lembramos do Rei Pelé, nós lembramos do Ronaldinho Gaúcho, nós lembramos do Ronaldo Fenômeno e tantos outros que trouxeram alegria para o Brasil através do futebol. Mas se eu falar para você de Einstein, você vai entender como um gênio, né? Como alguém que prestou um grande serviço, e tantos outros que foram campeões, que foram vencedores, que não desistiram no meio do caminho. Esse é o ponto mais importante comum entre eles, a capacidade de não desistir. E todos eles, todas essas pessoas, elas tiveram grandes oportunidades para desistir. Foram criticados, foram desacreditados, tá? Estiveram sozinhos a maior parte do tempo, mas eles estavam convictos do que eles queriam. Eles tinham o seu objetivo, eles tinham o seu alvo, o seu foco, e isso fez com que eles continuassem. Se você pegar e falar sobre Thomas Edison, que é tecnicamente o criador da lâmpada, né? Conhecemos ele como o criador da lâmpada elétrica, ele fracassou no seu projeto por milhares de vezes. E chegaram a perguntar para ele, mas por que você fracassou tanto? Ele falou, não, eu não fracassei tanto. Eu só descobri tantas maneiras de como não inventar a lâmpada. Até chegar um momento que ele ia conseguir. Liz Souza, bom dia. Então, qual que é a questão? É que muitas vezes eu e você, nós queremos desistir, nós queremos parar, nós queremos trocar o foco, nós queremos mudar o objetivo, nós queremos culpar as outras pessoas, nós queremos fazer tantas coisas para tirar a responsabilidade da gente e não continuar trilhando, não continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra e às vezes vai demorar muito tempo. Às vezes vai demorar alguns dias, às vezes vai demorar alguns anos, depende de como você se dedicar para esse projeto, para te tornar um vencedor, para te tornar um campeão. E hoje eu quero trazer para você aqui 10 dicas de um vencedor. 10 atitudes de um vencedor, né? São 10 atitudes que um vencedor tem para transpassar as barreiras, para superar os obstáculos, para vencer as críticas, para vencer a necessidade de aprovação, para vencer a opinião das outras pessoas, que é muitas vezes mais importante na nossa vida. Rosenilda, bom dia. Então existem atitudes que nós podemos ter para nos tornar um vencedor, para nos tornar um verdadeiro campeão. O Ian falou que, cara, estou colocando muitas coisas que você tem dito nas lives e estou me sentindo imparável. Você não tem ideia... Você não tem ideia, né, do quanto isso fortalece, mas o que você está falando ali, dessa questão do imparável, né, que é o nome do meu próximo livro, que eu estou lançando agora esse mês, inclusive hoje ele vai para impressão. É justamente sobre isso, de você entender algumas coisas em outras pessoas, né, de você encontrar essa característica de imparável nas outras pessoas, de você receber essas informações e você colocar em prática, porque só receber também, né, não faz muito sentido. Eu preciso executar, eu preciso tomar as minhas atitudes diante de situações, diante do momento que eu estou vivendo. Talvez o que eu estou vivendo agora não sirva de exemplo para você no que você está passando agora, mas uma atitude que eu tenho
no meu comportamento agora pode fazer toda a diferença para você, ou alguma coisa que eu passei pode fazer a diferença para você. E é exatamente isso, colocar em prática tudo que você tem aprendido, tudo que você pega com as pessoas. Depois que eu aprendi isso, eu observo todas as pessoas e eu falo que nós podemos aprender com todas as pessoas, todas as pessoas. Eu vejo algumas pessoas falando assim, mas como que você vai aprender com aquele cara ali que é bêbado, com aquele cara que é drogado? Você pode aprender com qualquer pessoa, com o mais velho, com o mais novo, com aquele que está fazendo, com aquele que não está fazendo. Todas as pessoas que estiverem perto de você podem te ensinar algo. Presta atenção nisso. Todas as pessoas que estiverem perto de você podem te ensinar algo. Como assim, Nil? Como que eu vou aprender com aquele cara que está bêbado ali na rua incomodando as pessoas? Ei, você pode olhar para aquela pessoa e pode ver como você não se comportar, ou que ponto aquela pessoa chegou, o que levou aquela pessoa a chegar nesse comportamento. São atitudes também de vencedores. Você observar o que levou aquela pessoa a chegar nisso. Ele sofreu uma decepção amorosa. Em algum momento ele deixou de procurar ajuda para chegar naquela situação. Só que você pode pegar aquele código, você pode pegar aquela informação e falar assim, olha, como não fazer, como não se comportar, como não ser. E você pode modelar. Você pode modelar o bêbado, você pode modelar o viciado, você pode modelar o ladrão, né? Não para ser um ladrão, mas de como não ser, de como não se comportar. Todas as pessoas você pode olhar e você pode aprender com elas. Ele falou que ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. O problema é que nós olhamos para os erros, olhamos para as falhas, olhamos para as atitudes e não aprendemos com isso. Nós achamos que nós só podemos aprender com pessoas grandes, né? Com pessoas que estão fazendo alguma coisa, mas nós podemos aprender também com o inverso. Com o inverso. E para ser vencedor, nós temos algumas atitudes, né? Algumas atitudes. 10 pessoas que eu conheço querem ter sucesso na vida. A maioria das pessoas que convivem comigo, que me acompanham e tal, querem ter sucesso na vida. Eu não encontrei, assim, ninguém que não queira ter sucesso. Na verdade, assim, já encontrei algumas pessoas, assim, que já desistiram da vida, né? Mas a maioria das pessoas querem ter sucesso na vida. E sucesso é uma palavra muito aberta, porque o que pode ser sucesso para mim pode não ser para você. E depende do nosso ponto de vista e do nosso objetivo. Eu posso ter sucesso nessa live com você apertando esse aviãozinho aqui embaixo ou aqui do lado, não sei como que tá aí para você, e compartilhando para outras pessoas para que a gente possa trazer mais gente para a live. Pode ser um sucesso, pode ser o meu objetivo, colocar 10 pessoas nessa live, 20 pessoas nessa live, você pode compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Pode ser um sucesso. O sucesso para mim pode ser, igual o Rê falou aqui, né, de estar pegando as informações e colocando em prática. Para mim, é um dos maiores sucessos. É ouvir, né, o depoimento, né, é ler o depoimento ali, dizendo, estou aprendendo, estou colocando em prática e está mudando. Para mim é sucesso. É ser bem sucedido naquilo que eu estou fazendo. Para você, sucesso pode ser conquistar o mais alto cargo no seu emprego, pode ser alcançar a sua casa própria, pode ser alcançar o seu carro, pode ser alcançar a sua empresa, pode ser alcançar tantas outras coisas. Sucesso depende do ponto de vista, depende do que nós estamos fazendo. Sucesso é ser bem sucedido, naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, sucesso é o contrário de fracasso. Sucesso é o contrário de fracasso. Se eu fracasso, eu não estou tendo sucesso. Se eu estou tendo sucesso, eu aprendi com meus erros, aprendi com as minhas falhas, né? Ele falou aqui, o sábio aprende com o erro do próximo. Você não precisa passar, você pode aprender com os outros. A Lídia falou aqui, quando pensamos que sabemos tudo, deixamos de aprender aquilo que o outro tem de melhor. É aquele lance de você se esvaziar para você poder se encher, né? E às vezes a gente precisa fazer isso. Uma das maiores preocupações quando eu comecei essa parte do desenvolvimento pessoal era
Como eu vou transbordar esse conteúdo? Como eu vou ensinar isso para as outras pessoas? Eu não quero absorver informação e reter essas informações só para mim. Canalizei através do livro, canalizo através da live, canalizo através das palestras, canalizo através das imersões, canalizo através das mentorias. É a forma que eu estou, é a forma que eu arrumei de transbordar o meu conhecimento. Então, eu não retenho. Eu não retenho as informações. Então, 10 atitudes de um vencedor, né? 10 atitudes de um vencedor. Vamos lá. Primeira atitude de um vencedor. E aí você pode conversar com pessoas que já conseguiram atingir alguns objetivos na vida. E a maioria dos players, dos grandes players, eles falam sobre isso. Provérbios fala sobre isso. O livro de Provérbios fala muito forte sobre isso. A primeira atitude de um vencedor é gratidão. Você já agradeceu pelo seu dia hoje? Você já agradeceu pela sua família? Você já agradeceu pela sua casa? Você já agradeceu pelos seus projetos? Talvez você foi lá e fez uma oração, fez um devocional e colocou tudo isso. Talvez você começou tão corrido, começou o seu dia atrasado e tal, e não teve tempo ainda de agradecer. Mas como eu falei no início da live, nós vivemos um dia de cada vez. Então todos os dias nós ganhamos um presente. E é por isso que hoje se chama presente. Porque você recebe ele todos os dias para você criar novas oportunidades, para você aprender, para você crescer, para você desenvolver. Então por isso ele é presente, você recebe ele de presente. Você não sabe o que vai se passar com você durante o dia. Como vai ser o seu dia, como vai ser as coisas, como as coisas vão acontecendo. Você não sabe, mas é um presente para você. E você pode tanto fazer o seu dia ruim, quanto fazer o seu dia bom. Mas existe uma palavra chamada gratidão, que ela precisa ser expressada. Ela precisa ser verbalizada. Presta atenção, gratidão precisa ser verbalizada. Você precisa verbalizar a gratidão. Quando temos um coração grato e quando verbalizamos a gratidão, nós demonstramos essa gratidão. Então, se você é grato por alguém fazer alguma coisa por você, expresse essa gratidão. Oi, Cris, bom dia. Expresse essa gratidão. Fale para a pessoa o quanto você é grato. Não só simplesmente obrigado. Obrigado é uma palavra educacional, né? É um comportamento educacional. Você mostra que você é educado quando você agradece. Alguém te oferece alguma coisa, você tem a oportunidade de aceitar ou não. Quando você quer aceitar, você pega e agradece. Obrigado. Quando você não quer, você fala não, obrigado. É uma palavra educacional, né? de educação, o obrigado. Mas muitas vezes nós não demonstramos o que tem por trás do obrigado. A gratidão, ela não é só um muito obrigado, ela não é só um obrigado. Gratidão é verbalizada, gratidão é expressada. Então você tem que expressar que você realmente é grato pela sua família. Você tem que expressar que realmente você é grato pelo seu trabalho. Você tem que expressar que realmente você é grato pelas coisas que estão acontecendo, pela condição que você se encontra agora. Seja ela boa ou ruim, porque é fruto das suas escolhas. O que você está vivendo agora é fruto das suas escolhas do ontem. Sejam elas boas ou ruins. Sejam elas de crescimento ou de declínio. São fruto das suas escolhas. Muitas coisas são permissão. Mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Só que você não precisa se conformar com o momento que você está vivendo. Você pode ser grato por tudo que você tem, por tudo que trouxe você até aqui, mas inconformidade e gratidão, elas estão em lados opostos. Só que você pode estar inconformado com o momento atual, com o teu crescimento, porque você sabe que você pode crescer mais, mas ao mesmo tempo você tem que ser grato por tudo que você tem. Então você não pode esquecer desse momento, você não pode esquecer dessa fase, você não pode esquecer do que trouxe você até aqui, as experiências que você viveu. As experiências que você vivenciou
tornaram você na pessoa que você é agora. Se você está num momento difícil, é porque você deu mais atenção para as experiências negativas. Você não aprendeu com seus erros, você não aprendeu com as suas falhas. Talvez você está se culpando, talvez você está se maltratando por coisas erradas que você fez, por atitudes negativas que você fez, mas nem Deus está nem aí para o que você fez. Ele quer só um coração arrependido, um coração aquebrantado. E gratidão envolve tudo isso. Eu errei, mas sou grato pelo aprendizado que eu tive com esse erro. E nunca mais farei isso, não farei mais isso. Eu sou grato pela aprovação que eu estou tendo agora, pelo momento difícil que eu estou tendo agora, porque eu estou tendo a oportunidade de aprender, oportunidade de crescer nessa fase. Tá difícil? Tá doendo? Tá. Eu tenho que chegar em casa depois e chorar? Tenho. Mas eu sou grato por essa oportunidade, porque está me fazendo mais forte. Um verdadeiro vencedor, um campeão, ele é grato pelas coisas que acontecem, ele é grato pela vitória, ele é grato pela derrota. Esse é o comportamento. Um vencedor, ele não é só conhecido pela vitória, mas pela capacidade de se reinventar diante da derrota, porque ele não vai ser um derrotado para sempre. Vai chegar um momento que ele vai ser um vencedor. Algumas vezes ele vai estar no topo, outras vezes ele vai esquecer quem ele é e ele vai cair, mas ele vai se reinventar o mais rápido possível para que ele possa se tornar um vencedor novamente. É a vida. A vida é assim. Mas quando eu sou grato, eu demonstro essa atitude de vencedor. Talvez você não leva a gratidão tão a sério. Talvez você não agradece pelo ar que você respira. Você não é grato, de repente, pelo ar que você respira. Fala, Luiz, bom dia. Você não é grato pelas coisas que você já tem agora. Você só quer mais e está esquecendo do momento que você tem. Talvez você está com um objetivo errado, com foco errado, correndo atrás de coisas erradas. Porque verdadeiramente você não é grato. Quando você é grato pelas coisas que você tem, as coisas que você tem são suficientes para a fase que você está vivendo. A não conformidade é saber que você pode ir para o próximo nível, mas sem esquecer quem você é, sem esquecer sua identidade, sem esquecer seu verdadeiro eu. Então a primeira atitude de um vencedor é gratidão. Precisamos agradecer. Gratidão estimula a se ganhar mais. Presta atenção nisso. Gratidão estimula a se ganhar mais. Quando você é grato, você atrai coisas boas. Você atrai coisas novas. Você atrai coisas maiores. Gratidão gera gratidão, tá? Gratidão gera gratidão. Quando você é grato, você observa tudo ao seu redor e você se transforma num verdadeiro vencedor. Então anota aí, a primeira atitude de hoje para ser um vencedor é a gratidão. Gratidão é a primeira atitude de hoje. Vamos para a segunda? Faz o seguinte, só para eu saber se você está entendendo, se está fazendo sentido para você essa live, você vai colocar aqui no comentário aquele foguetinho decolando para eu saber que você está decolando comigo, tá? Se você não estiver entendendo, manda aqui a sua pergunta. Coloca aqui, olha, não entendi, eu volto, falo com você, porque o importante é a gente aprender hoje. O importante é a gente crescer junto, ok? Se você está entendendo, digita aqui no comentário aquele foguetinho só para eu saber que você está decolando comigo, que a gente está partindo para lugares maiores, ok? Que a gente já pode decolar. Olha lá, já colocou o foguetinho ali. O café está ficando frio aqui por causa do frio e a gente vai abastecendo o nosso café aqui. Bom, que bom. Pelo menos uma pessoa está entendendo. Pelo menos uma pessoa está entendendo. Eu vou lá para a segunda atitude, então. Uma pessoa, pelo menos, está conectada, está aprendendo. Bora lá. Ó, esses comentários aqui fazem muita diferença, porque o Instagram entrega para mais pessoas. O seu coraçãozinho aqui embaixo, o seu foguinho, esse 100% aqui, tal, esse aqui subindo aqui, faz uma diferença muito grande para o Instagram falar assim, ó, essa live tá top, vamos chamar mais pessoas para cá. Então, ajuda aí, seja um multiplicador aí dessa mensagem. Vamos fazer o Instagram bombar e trazer outras pessoas aqui, porque muitas pessoas não estão tendo atitudes de vencedor. Bora lá? Bora lá, compartilha então. Bora lá. Atitude de vencedor, né? Compartilhar. A atitude de vencedor é compartilhar aquilo que faz sentido, aquilo que faz bom. Não tá aqui nas atitudes, mas é uma atitude que a gente inventou agora. 11ª, ok? Bora lá. Segunda atitude de vencedor. Primeira atitude é gratidão, atitude de gratidão. A segunda é atitude positiva.
É importante focar sempre no positivo. O corpo pode estar meio cheio, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Você vê aqui, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Para você, esse copo de café aqui, está meio cheio ou meio vazio? Fala comigo aí. Meio cheio ou meio vazio? É você que decide. Ele pode estar meio cheio ou pode estar meio vazio, depende do seu ponto de vista. A decisão é sua, você pode enxergar da forma que você quiser. A sua atitude pode ser positiva ou a sua atitude pode ser negativa. Um vencedor, ele tem atitudes positivas. A atitude positiva transforma adversidade em oportunidade. A atitude positiva transforma adversidade em oportunidades. Ok? Quarta 2, bom dia. Atitudes positivas tornam ou transformam adversidades em oportunidades. Tá? E muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades porque não estamos preparados para as oportunidades. E a oportunidade, nem diria que ela é ingrata. Ela é justa. A oportunidade é justa. A oportunidade vem. Você ainda não se arrumou? Você falou assim, espera um pouquinho que eu só vou pegar minha bolsa. Espera um pouquinho que eu só vou pegar meu calçado. Espera um pouquinho que eu só vou arrumar meu cabelo. Pronto, a oportunidade já foi embora. Ela não vai te esperar. Ela demorou tanto para chegar, e você não se preparou em todo esse tempo. E ela vai embora. Então, a atitude positiva, ela transforma a adversidade, os problemas, as dificuldades que você está vivendo em oportunidades. Presta atenção nesse detalhe para que você tenha atitudes de vencedor. Aline, bom dia, bom dia. Atitudes de vencedor. Para quem está chegando agora, o tema da live é 10 atitudes de um vencedor. A primeira eu já falei que é gratidão e nós estamos na segunda atitude, que é a atitude positiva. Você ter atitudes positivas fazem toda a diferença para você se tornar um vencedor, para você vencer naquilo que você está buscando, para você vencer os seus objetivos, para você vencer na vida. Todos nós temos a oportunidade de vencermos em alguma coisa que nós queremos. Então, um vencedor, ele tem atitudes positivas. Atitudes positivas. Terceira atitude. Atitude de rico. Como assim, Nil? Atitude de rico? Deixa eu falar para você aqui. Mesmo sem riqueza, hoje, de repente, né? E aqui a gente não está falando de dinheiro. A atitude faz com que ela seja atraída. Ou pelo menos que nossa mente já esteja preparada para recebê-la. Todos os vencedores têm uma atitude de rico, de que eles já conquistaram, que eles já conseguiram, que eles têm tudo aquilo que eles querem, eles já são gratos. Ei, você pode fazer até aquele exercício de gratidão, de agradecer aquilo que ainda não chegou, porque é uma relação de fé, de certeza daquilo que vai vir. Muitas pessoas têm um drive negativo instalado, que foi colocado isso desde pequenininho pelos nossos pais, pelas pessoas do nosso convívio, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro é mau, e isso fez com que a gente vivesse um processo de escassez, de pobreza por muito tempo, mas é hora de mudar o drive. O dinheiro, ele traz benefício sim, ele ajuda nos projetos que você precisa. Você corre atrás de dinheiro todos os dias, é por isso que a gente sai para trabalhar, é por isso que a gente faz o que a gente faz. O dinheiro é o que motiva, que movimenta a economia, é o que faz um país ser desenvolvido ou não, é que traz conforto, é que traz alegria, é que traz sustento. Nós precisamos pensar nisso e precisamos ter atitude de rico. Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Quais são os lugares que eu gostaria de frequentar? Quais são as mesas que eu gostaria de sentar? Talvez você não faz isso hoje porque você não tem o dinheiro necessário para fazer isso.
Talvez você não tenha a casa que você quer hoje porque o dinheiro não chegou, mas quando chegar, você vai ter. Talvez você não tenha o carro que você gostaria porque o dinheiro ainda não permitiu que você tivesse. Talvez você não fez as viagens que você gostaria de fazer porque o dinheiro não permitiu que você fizesse. E aí você está limitado em relação ao dinheiro, mas você já pode ter atitudes de quem já tem o dinheiro. Você pode atrair isso. Isso chama-se lei da atração. Você já pode começar a sonhar, você já pode transformar isso na sua mente. Você já pode começar a ver, desenhar esses processos. Você já pode começar a atrair isso. Porque é a atitude de vencedor. A atitude de um vencedor. Ontem eu falei na live aqui sobre a questão de você criar mentalmente, né, algumas coisas. E o treinador do Ayrton Senna dizia que ele fazia muito isso. E o Pelé fazia isso, tá? O Pelé, presta atenção. O Pelé uma vez falou que quando ele ia jogar, quando ele estava para jogar um jogo decisivo, tal, o que ele fazia? Ele ficava no vestiário e ele tinha um comportamento diferente das outras pessoas. Ele ficava como se ele estivesse meditando. Presta atenção, o Pelé fazia isso. Como se ele estivesse meditando. E ele ficava lá, ó, com os olhos fechados, imaginando ele fazendo uma jogada, imaginando ele dando um drible, imaginando ele fazendo um gol, imaginando ele dando um passe. Isso transformou ele num vencedor. Oi, Fernanda, bom dia. Transformou ele num vencedor. Olha o código. Pelé foi um dos maiores jogadores da história. Ganhou 3 Copas do Mundo. Ficou eternizado aí. As pessoas, todo mundo fala quem é Pelé. Parou de jogar futebol muito cedo. E ele falava que ele mentalizava ele driblando os adversários. E quando chegava lá no campo, ele fazia. O corpo dele só executava porque ele estava treinando a sua mente. O que você precisa treinar aí? O que você precisa treinar na sua mente? Você precisa treinar a sua mente, você precisa falar para ela, olha, eu posso atrair, nós podemos atrair aquilo que nós queremos. Só que, claro, só ficar sonhando não adianta, só ficar vivendo um mundo de Bob não adianta. Tem que ter atitude. Mas é isso que a gente está falando. Atitudes de um vencedor. São 10 atitudes que a gente vai falar aqui. A terceira é a atitude de rico. Você quer conquistar questão financeira? Começa a andar com quem já conseguiu conquistar. Porque às vezes o nosso convívio, o nosso meio, as pessoas que estão à nossa volta, são pessoas que não podem nos oferecer nada em relação à riqueza. Talvez você quer abrir uma empresa, mas você não está andando com o empresário. A tua mentalidade não é de empresário, a tua mentalidade é de funcionário. E a mentalidade de funcionário não vai fazer você ser um empresário. Você pode até se arriscar. Mas se você não começar a conviver com quem está nesse meio, você não vai falar a linguagem dessas pessoas. Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa saber quem trabalha com dinheiro, quem investe, quem fala de finanças. Quem dá oportunidades para você ver onde você pode investir o seu dinheiro, onde você pode fazer mais dinheiro. Você precisa ter atitude de rico. Como que os ricos se comportam? Onde que eles frequentam? Onde eles comem? Atitudes, né? Quarta atitude. Atitude de certeza. Vamos lá. Para quem chegou agora, estamos falando sobre 10 atitudes de um vencedor. A primeira é gratidão. A segunda é atitude positiva. A terceira é atitude de rico. A quarta é atitude de certeza. Você vai chegar onde você quer chegar. Sabe por quê? Porque só depende de você. E talvez você não chegue porque depende de você. Você precisa começar a acreditar em você. Você precisa começar a ter certeza dos seus projetos. Ter certeza dos seus projetos. Não importa quanto tempo isso vai demorar. Não importa quanto tempo isso vai levar para acontecer, mas vai acontecer. Se você estiver determinado, se você tiver um objetivo, se você souber para onde você vai, se você continuar nesse caminho, uma hora vai ter que acontecer. Se você estiver ali trabalhando o tempo todo para que aquilo aconteça, uma hora vai ter que acontecer. Por mais difícil que esteja, por mais impossível que pareça, uma hora a persistência vai vencer a situação. Ir a lugares que ricos vivem para contemplar e imaginar vivendo nesses lugares. Fé, você pode atrair.
São atitudes, né? São atitudes que fazem a diferença. Mas uma hora vai acontecer. Acredite. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer. Não é aqui uma frase motivacional para você, não. E se você está precisando de uma frase motivacional, ela pode ser sim uma frase motivacional. Você pode pegar isso e colocar isso na sua vida. Sim, você vai conseguir. Esse momento difícil vai passar. Essa dificuldade vai passar. Essa dificuldade vai passar. Esse problema que você está enfrentando, ele não vem para ficar para sempre. Parece muito grande, parece muito difícil, parece muito complicado. Mas todas as pessoas passam por momentos difíceis. Elas tendo dinheiro ou elas não tendo dinheiro, elas passam por momentos difíceis. Elas passam por crises, porque é isso que nos fazem ser vencedores. Nil, você acredita em sorte ou são as tuas atitudes que vão te levar ao sucesso? Eu acredito que sorte é quando o trabalho duro encontra com a oportunidade. É dessa forma que eu acredito em sorte. Você pode ter sorte sim, a partir do momento que você trabalha duro e você encontra a oportunidade. E aí você pega a oportunidade e você está preparado para ela. E aí eu vejo isso como sorte, né? Agora, se você não se prepara, não vai ter sorte. Todas as pessoas que dizem assim, teve sorte e tudo mais, elas estavam preparadas para o momento. Elas aproveitaram a oportunidade. Elas tinham conhecimento, elas tinham informação privilegiada, elas aproveitaram a oportunidade. Então, quando o trabalho duro, aquilo que você faz, né, quando o seu desempenho encontra com a oportunidade e você aproveita a oportunidade, ela se torna sorte para muitas pessoas. Ó, a Aline deu uma sugestão aqui, que é Atitude de um Vencedor. Leiam o livro A Boa Sorte. Eu não li esse livro ainda, não posso falar nada sobre ele, mas fica a indicação aí da Aline, no livro A Boa Sorte. Bora lá? Então, atitude de certeza, tá? Tenha certeza. Acredite. Se você crê, tá? Se você crê, as coisas vão acontecer. É uma relação de fé, né? A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. A Bíblia diz que se você tiver a fé, ou se você acreditar, se a tua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, se ela tiver pelo menos no início, que o grão de mostarda é muito pequeno, mas se transforma numa árvore muito grande, então se você tiver pelo menos um pouco de fé, você pode mover montanhas. Se você tiver pelo menos um pouco de fé, a sua vida pode melhorar. Se você tiver pelo menos um pouco de fé, você pode transpassar as barreiras da dificuldade. Se você tiver pelo menos um pouco de fé, você pode sair da situação ruim que talvez você se encontre. Se você tiver pelo menos um pouco de fé, você pode conquistar os seus objetivos. Porque é a fé que nos move. Acreditar que aquilo vai acontecer. Mesmo sem saber como. Porque o como não depende de você. O que depende de mim, o que depende de você é apenas termos as atitudes de um vencedor, porque as conquistas virão pelas atitudes. E aí você vai ter sorte quando você tiver atitudes de vencedor e você encontrar a oportunidade e você aproveitar a oportunidade. E aí você terá sorte para muitos aí. E tá tudo certo, você pode entender como sorte, você pode entender como trabalho duro, você pode entender como qualquer coisa. Fernanda, bom dia. Bora lá então para a quinta atitude. Anota aí. Para quem tá chegando agora, 10 atitudes de um vencedor. A primeira é gratidão, a segunda é atitude positiva, a terceira é atitude de rico, a quarta atitude de certeza e a quinta atitude de entusiasmo. A etimologia da palavra entusiasmo significa Deus dentro de você. Oi, Cris. Deus dentro de você. Então esteja entusiasmado todos os dias da sua vida. Eu vou repetir para você entender. Entusiasmo, a etimologia dela,
né? Significa Deus dentro de você. Ah, eu não acredito em Deus. Problema seu. Eu estou falando daquilo que eu acredito e estou transbordando um conteúdo que faz sentido para mim e eu tenho certeza que pode fazer para você. Ah, não acredito. Tira então o Deus e coloca o que você acredita, mas você não vai poder tirar o significado dessa palavra. Entusiasmo, né, vem da etimologia de Deus dentro de você. Então esteja entusiasmado todos os dias. Não desista. Não desista. No inverno da vida, no momento difícil, no momento de dificuldade, se proteja. Prepare-se. Aprenda. Desenvolva. Saia do lugar. Conecte-se com outras pessoas. Aprenda com outras pessoas. Porque o sucesso vai chegar. Quando você tem atitudes de vencedor, você vai alcançar os seus objetivos. Quando você tem atitude de vencedor, você vai chegar onde você gostaria de chegar. Agora, fica difícil quando você não sabe para onde você vai. Fica difícil quando você não tem um alvo. Fica difícil quando você não encontrou ainda o seu propósito. Fica difícil quando você não estabeleceu metas para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus sonhos. Fica difícil quando você parou de sonhar. E, aliás, se você parou de sonhar, você só está vegetando aí. Você já não, a vida já não faz mais sentido para você. Talvez você já nem queira mais a vida que foi dada para você de presente. É por isso que muitas pessoas tiram a própria vida, porque elas perderam o sentido da vida. A vida não faz mais sentido para elas. Elas deixaram de sonhar, elas abandonaram seus sonhos, elas desistiram, elas se tornaram pessoas paráveis. Elas param por qualquer circunstância, por qualquer situação. Elas esqueceram o poder escondido que elas têm dentro delas, que é a capacidade de não parar. Ei, presta atenção, nós viemos agora, nós passamos por uma pandemia. Nós aprendemos a conviver com uma pandemia. Nós vimos pessoas morrendo. Pessoas da nossa família, amigos. Pessoas morreram. Nós fomos enganados pela mídia, nós fomos enganados pela indústria farmacêutica, nós fomos enganados pelos governantes. Notícias falsas o tempo todo. Hoje a gente está vendo coisas que não deram certo, mas trouxeram para poder agradar a população. Nós passamos por tudo isso. Você já passou por tantas coisas na sua vida que talvez dariam 10, 15, 20 livros. Talvez você tenha até vergonha de falar de tanta coisa ruim que aconteceu para você, na sua vida, né? Aconteceu com você. Talvez você nem gosta de tocar nesse assunto, mas você se reinventou. Você não parou. Você não abandonou a sua vida, você não deixou de viver por causa disso. Talvez você foi abandonado. Talvez você foi maltratado, talvez você foi humilhado, talvez você foi abusado, talvez se esqueceram de você, não te protegeram, talvez não te deram carinho, talvez não te deram amor, talvez não te deram afeto. Talvez não te ensinaram direito, talvez não te amaram como deveriam te amar. Só que você está aqui. Você está buscando crescimento, você está buscando desenvolvimento, você está buscando essas 10 atitudes de um vencedor, porque muitas dessas coisas você já carrega, você já superou tantas barreiras, tantos obstáculos. Não é agora que você vai desistir, não é nesse momento que você vai entregar o jogo, não é esse problema que está se levantando diante de você que vai desanimar você, não. Não é isso que vai tirar o seu sono, não é isso que vai tirar o seu sossego, não é isso que vai fazer você parar. Não é isso. Olha para trás e vê quantas coisas você já venceu. Você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Você já é. Continue cultivando algumas atitudes. Pega as atitudes aqui que você ainda não está tendo e continue colocando. Porque em determinado momento as coisas vão acontecer. Continue no caminho, continue na direção, porque você vai chegar lá no seu objetivo. Você vai chegar no alvo. Continue fortalecendo o seu planejamento. Continue buscando forças aonde você não sabe onde você vai encontrar, mas encontre. Olha, falou aqui, ó. Não é esse gigante que você está enfrentando que vai te derrubar. Não é. Não é. Não é. Tá na hora de levantar a cabeça. Tá na hora de respirar bem fundo e falar assim, vem, porque eu estou preparado. Porque hoje você vai cair. Imagina se Davi fosse olhar para o tamanho do gigante. Nem ia sair do lugar, coitadinho. Entusiasmo. Tá? Você precisa estar entusiasmado.
Você precisa estar com Deus dentro de você e Ele já está aí, né? Ele já te amou desde o princípio. Ele já te ama desde o princípio. Se ninguém, mesmo que ninguém te ame, mesmo que ninguém goste de você, mesmo que você se sinta abandonado, excluído, mesmo que você sinta que ninguém olha para você, mesmo que você se sinta um rejeitado, uma rejeitada, ei, Deus já te amou antes de tudo isso. Ele não te rejeitou. Ele não deixou de te amar por causa dos seus pecados. Ele não deixou de te amar por tudo que você fez. Ele continua te amando. Entusiasmo. É Deus dentro de você. É forte isso, gente. Exatamente. Está na hora de fazer aquilo que precisa ser feito. É forte isso. Sexta atitude, então. Bora lá. Sexta atitude. Atitude de trabalho. Tem uma frase que diz, né? Que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E nada acontece por acaso. Se você pensa em fazer algo novo, algo diferente, não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo disso. Você só é quem você é hoje porque você fracassou, porque você errou em alguns momentos. Isso fez você se tornar mais forte. Isso fez você se tornar poderoso. Então, se joga, vai pra cima, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de abrir o teu próprio negócio, não tenha medo de correr atrás daquela promoção, não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de lançar o seu livro, não tenha medo de fazer suas lives. Aliás, Sueli, foi muito top a live de vocês ontem, né? Você e a Cleo fazendo a live ontem, foi muito... O conteúdo foi em alto nível, tá? Muito feliz mesmo por vocês, tá? E não vejo a hora já desse seu livro tá na mão das pessoas aí para poder transformar ainda mais pessoas. Mas muitas vezes vai dar medo, pega da mão do medo e vai com medo mesmo, porque se você sabe para onde você vai, não é qualquer lugar, não é qualquer destino que vai te satisfazer, não. Vai para cima, é atitude, é trabalho, tá? Precisa trabalhar hoje, precisa fazer hoje, vou fazer hoje. Tá na hora de fazer o que precisa ser feito, como a Sueli colocou aqui. Tá na hora de fazer acontecer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não sair do lugar, ninguém vai fazer por você. Se você não tiver atitude... Gislene, bom dia. Se você não tiver atitude, ninguém vai ter atitude por você. Ninguém vai ter dó de você. Ninguém vai vir buscar você, não. Ninguém vai vir fazer nada por você. Se você não fizer nada no seu trabalho para você crescer, daqui a pouco eles vão falar para você, olha, tchau, vai embora, você não serve mais para ficar aqui. Se você não se esforçar, se você não correr atrás dos seus objetivos, ninguém vai te dar nada de presente, não. Os céus não vão se abrir para você e o milagre vai acontecer, não. Trabalho, 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 trabalho. Você só vai ter sucesso se você trabalhar naquilo que você acredita, nos seus objetivos. Todos os vencedores, eles trabalham duro. Pega os atletas aí, para eles serem os melhores naquilo que eles fazem. Para eles serem melhores naquilo que eles fazem, eles trabalham duro, eles trabalham diferente. Ei, presta atenção, aqueles que se destacam, eles não fazem só o que os outros fazem. Eles não treinam só o que os outros treinam. Eles fazem além, eles vão além, eles ficam a mais no treino, eles praticam mais, eles repetem mais. É por isso que eles se destacam. É por isso que eles se destacam. É por isso. O Rogério Ceni só se tornou um dos maiores goleiros, artilheiros do mundo, porque ele ficava 2 horas a mais depois do treino, treinando, batendo falta, batendo pênalti. Então ele treinava igual a todo mundo. Ei, se você quer ser igual a todo mundo, faça o que todo mundo faz. Se você quer se destacar, se você quer conquistar os seus objetivos, faça aquilo que os outros não estão fazendo. Faça a mais do que aquilo que os outros estão fazendo. Faça mais. Ó, a Juscelene falou aqui, ó, hoje em dia ninguém faz nada para ir pelo outro, né? Se acabou o amor pelo outro, mas se esfriou. Para fazer, eu entendo assim que para fazer para o outro, eu preciso fazer primeiro para mim, eu preciso amar primeiro a mim, eu preciso primeiro de amor próprio. Não consigo amar o outro se eu não me amar, eu não consigo nem amar a Deus sobre todas as coisas se eu não me amar. O amor próprio, ele está em primeiro. Você precisa se amar. Quando você se ama, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, sobre você, sobre a sua vontade, sobre os seus desejos.
E aí você consegue amar o próximo. O problema é que a gente coloca o próximo na frente da gente. A gente deixa de fazer pela gente e faz pelos outros. Só que se eu não conseguir estruturar minha vida, como que eu vou ajudar alguém? Vencedores, vence as dores. As dores vão vir para fazer você mais forte. As dores vão vir para fazer você maior. Mas é trabalho. Você precisa trabalhar naquilo que você precisa. As lives aqui fazem parte do meu crescimento, fazem parte do meu desenvolvimento. Já estou aqui há pelo menos 1 ano e meio fazendo lives todos os dias e acho que comecei tarde. Deveria ter começado antes, mas a necessidade de aprovação, a desculpa, fez com que eu demorasse. Mas tudo tem o seu tempo. Eu tive que entender que eu precisava fazer. Chegou no limite, eu precisei fazer acontecer. Os outros passos, as coisas que eu estou dando, eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso continuar. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Muitas pessoas se afastaram. Pessoas que eu amava, pessoas que estavam próximas, pessoas que eu gostava de estar junto. Se afastaram, sabe por quê? Eu comecei a andar numa velocidade que eles não conseguiram acompanhar. Então eles não iam fazer por mim. Era eu que precisava fazer. Eu tenho que sair todos os dias e correr meus 5 quilômetros porque eu tenho um objetivo. E eu preciso fazer acontecer. Ontem eu terminei o trabalho e saí para correr. Você acha que eu queria sair para correr ontem? Não, não queria sair para correr. Mas eu precisava. Eu precisava. Geralmente eu corro de manhã, né? Mas como tá no inverno aqui, é mais complicado aqui, porque Curitiba chove, frio e tal, um monte de coisa. E agora eu tô fazendo isso à tarde. Então, trabalhe. Trabalhe rumo ao seu objetivo. A Sueli falou que, meu Deus, olha eu procrastinando em relação às lives. Sueli, presta atenção num detalhe. Há pouco tempo atrás, você não estava fazendo nada. E agora você já está fazendo. Você já está com as lives, já tem o podcast aí, né? Você já começou a fazer. Talvez você não esteja no nível que você gostaria ainda. Mas o primeiro passo você já deu. Que é o quê? É começar. Talvez você não vai fazer live como eu aqui todos os dias. E eu sei que é um empenho, tá? É um empenho. Tem dia que eu não quero vir aqui, mas eu sei do meu compromisso, sei do meu objetivo. E eu sei que se eu não vier, às vezes algumas pessoas vão cobrar. A Aline falou aqui, ó. Eu acredito que existem mais pessoas boas que ruins. Eu acredito sim que as pessoas boas fazem muito e se doam muito. Beleza. Então, uma das atitudes, né, a sexta atitude de um vencedor é trabalho. Trabalho, é trabalhar. Você tem que trabalhar. Não existe vencedor que não treina. Não existe vencedor que não trabalha duro. Fala, Léo, bom dia. Não existe vencedor que não trabalha duro. Mulheres de oração, bom dia. Não existe vencedor que não trabalha duro, que não se esforça, que não corre atrás, que não treina, que não faz além do que os outros estão fazendo. Não existe. Não existe. Então, sexta atitude. Para quem chegou agora, estamos falando sobre 10 atitudes de um vencedor. Tá? Sejam bem-vindos aí. Você que não me segue, já vai seguindo aí, porque todos os dias a gente está aqui transbordando o conteúdo. Eu vou repetir para vocês. Para vocês que entraram agora, eu vou repetir aqui quais são as atitudes que a gente já falou. Primeira atitude, e para quem não escreveu, né, para quem não marcou, já marca aí. Primeira atitude, atitude de gratidão. Segunda, atitude positiva. Terceira, atitude de certeza. A terceira é atitude de rico. A quarta é atitude de certeza. A quinta é atitude de entusiasmo. E a sexta é atitude de trabalho, tá? Sem trabalho, as coisas não acontecem. Vamos para a sétima. Deixa eu ver aqui. A Aline falou aqui, mulheres de oração, bem-vinda. Em agosto estarei aí na Suíça com vocês. Olha aí, um dia eu chego lá na Suíça, né? O Renan falou, eu comecei fazendo podcast só no sábado. Semana que vem tenho 4 episódios em uma semana. Uau, é só o começo, Renan. É só o começo. Sétima atitude. Atitude de reconhecimento. Reconheça a tudo e a todos o tempo inteiro. Seu colega, seu funcionário, seu patrão, seus familiares, seus amigos. Reconheça-os, pois serão eles que o reconhecerão
no futuro. Muitas vezes a gente quer que as pessoas reconheçam as nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo, nós queremos que as pessoas façam, nos elogiem muitas vezes e tal, mas a gente esquece de reconhecer as outras pessoas. Esquece de reconhecer o quanto as pessoas foram importantes para nós, o quanto elas são importantes e o quanto elas nos ajudam ou nos ajudaram. Nós esquecemos disso. Precisamos reconhecer os outros. Quando você quer reconhecimento, você quer que as pessoas reconheçam você, comece você reconhecendo as outras pessoas. É uma atitude de campeão. Todo vencedor, todo atleta, digamos assim, toda aquela pessoa que está competindo e que ela quer ser um campeão, que ela quer ser um vencedor, ela não faz isso sozinho. Todos eles precisam de um treinador. Todos eles precisam de uma equipe, de um nutricionista, precisa de um personal trainer, precisa de pessoas. Então reconheça as pessoas que estão te ajudando. Você não chegou lá sozinho, você não alcançou seus objetivos sozinho. Talvez o passo que você está dando agora é devido à conexão com outras pessoas. Reconheça essas pessoas. Talvez seja por causa de um mentor, talvez seja por causa de um coach, talvez seja por causa de um terapeuta, talvez seja por causa de alguém que foi lá e puxou da sua orelha e arrastou você. E você conseguiu chegar lá. Reconheça quem são essas pessoas que te apoiam, que te ajudam. Sabe aquela história de ser fiel no pouco? Que no muito te colocarei? Então, aproveite para reconhecer essas pessoas agora. Tá? Dê crédito a quem precisa. É a atitude de um vencedor. Reconhecimento. Oitava atitude. Atitude de decidir e decidir ter atitude. Não faça, ou melhor, faça ou não faça, mas decida. Não procrastine. Lembre que a ótima decisão tomada fora do tempo não serve de nada, tá? A ótima decisão tomada fora do tempo não serve de nada. Mesmo que você decida errado, descobriu uma forma de como não dar certo aquilo que você está fazendo. Aí é só você voltar ao começo. O que diferencia um vencedor de um fracassado é a habilidade que ele tem de recomeçar, de fazer aquilo dar certo. Então você pode parar no primeiro obstáculo, você pode parar na primeira dificuldade, você pode parar no primeiro problema e desistir daquele sonho, desistir daquilo que você planejou, ou você pode voltar, aprender com o seu erro, com a sua falha e decidir fazer dar certo. A decisão é sua. Mulheres de Oração falou assim, ó, gente, eu sou psicoterapeuta e é exatamente isso. A gratidão abrir as portas, a gratidão abre as portas para a bênção. Não só a Deus, mas também as pessoas. Reconhecendo, dando honra a quem tem honra. Olha só. Então, assim, não fica só nas minhas palavras, mas aqui está uma opinião profissional, né? Uma psicoterapeuta falando aqui sobre esse processo, né, para fortalecer ainda mais. E por isso que é legal a live aqui, né? Os comentários, vocês falando aí e tal. É interessante porque a gente vai compartilhando, né? A ideia da gente tomar um café junto é justamente isso, a gente bater um papo, né? Não consigo colocar todo mundo aqui, né? Na live, mas a gente vai desenvolvendo o conteúdo e aí vocês vão dando a contribuição de vocês aí. Isso é legal. Então ele falou que eu tenho tantas pessoas que me ajudaram a estar aqui, sem elas eu jamais teria conseguido. E aí volta lá no primeiro ponto que a gente estava falando lá sobre gratidão, né? Célia, bom dia. No ponto da gratidão, né? Tem a questão do reconhecimento e verbalizar a gratidão. Verbalizar, falar para essas pessoas o quanto é grato. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente até reconhece, mas às vezes a gente não fala para aquelas pessoas o quanto elas são importantes ou não reconhecemos publicamente, não damos mérito. E é importante a gente reconhecer, né? Hoje só tem live porque vocês estão aqui, porque tem público. Talvez não teria live. Então eu agradeço vocês. Gratidão. Atitude de decidir e decidir ter atitude. Então tá na hora de você tomar algumas decisões na sua vida. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? O que você precisa fazer acontecer hoje? O que você precisa tirar hoje? Faz o seguinte, aproveita que hoje é sexta-feira. Dá uma parada aí de alguns minutos, de algumas horas
e começa a listar algumas coisas aí que já estão fazendo sentido para você e que não estão fazendo sentido. Algumas coisas você precisa abandonar. Tem coisa que você precisa deixar para trás, tá? Você vai cortar essa corda que está amarrando você, essas coisas, e decidir deixar isso para trás. Talvez sejam pessoas que estão sugando você. Ladrões de energia, como eu costumo falar, né? Vampiros de energia. Estão sugando a sua energia, estão sugando o seu sangue, estão sugando as suas riquezas. Você não consegue avançar porque você está rodeado de pessoas que não vão te levar para o futuro. Então, observe. Começa a mudar de mesa, começa a frequentar. Faz o seguinte hoje. Faz um desafio para você mesmo. Vai frequentar um lugar que você não frequentou hoje. Vai ver o ambiente desse lugar. Procura um lugar novo, um lugar que você nunca foi e vai. Um parque, um shopping, alguma coisa. Pega a sua família lá e vai para um lugar que você não foi. De preferência aquele que você acha mais top. Você não precisa nem gastar nada. Você vai lá e só dá uma volta lá. Pega esse ambiente. Pega a frequência desse ambiente. Se for possível, converse com alguma pessoa. Faça amizades com alguém hoje. Conversa com alguém hoje. Faça alguma coisa diferente. Decida ter atitude hoje. Decida fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes. Você vai ver que isso vai começar a mostrar para você quem você é. E onde você poderia estar. Talvez você está preso numa mediocridade aí porque você está junto de pessoas que não vão te levar para o próximo nível, que não vão te levar para a próxima fase, pessoas que não estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Está na hora de dar um próximo passo. Está na hora de frequentar lugares diferentes. Está na hora de fazer coisas diferentes. Pegar uma outra frequência, pegar uma outra energia. Está na hora de você se conectar com outras pessoas, porque você não sabe quem é o próximo da fila, você não sabe quem é a próxima pessoa que você vai se conectar. Talvez seja a peça do quebra-cabeça que você está precisando ali para encaixar no seu projeto. Talvez a próxima pessoa que você se conectar seja o seu sócio. Talvez essa pessoa vai te abrir uma oportunidade que você nem imaginava. Talvez ela vai financiar o seu projeto. Eu não sei. Eu já conversei com pessoas aqui que não tinham condições financeiras de escrever um livro, de publicar um livro. Eu falei, vamos fazer esse livro acontecer, mesmo que você não tenha condições financeiras. Sabe por quê? Porque quando você está alinhado com o seu propósito, Deus vai fazer aparecer gente. E de fato apareceu gente para financiar o projeto. A pessoa chega e fala, o que é esse negócio que você está falando aí? A pessoa falou assim, eu estou escrevendo um livro. Falou, não sei o que é que você está fazendo aí, mas pelo que parece sou bom. É bom, eu quero entrar com dinheiro nesse negócio aí, tem como? Aí a pessoa olhou e falou assim, tem como, mas precisa fazer sentido para você esse projeto. Eu vou te mandar meu livro. Leia. Se você achar que faz sentido, eu aceito você nesse projeto. A pessoa foi lá e entrou com dinheiro para bancar 400 livros. Você consegue acreditar nisso? Uma pessoa que não tinha nada a ver, chamou atenção a algo que estava falando e ela falou assim, olha, eu preciso investir em alguma coisa. E acho que o que você está falando faz sentido. Eu quero investir dinheiro. Quem que fala isso, gente? Quem que chega hoje oferecendo para investir dinheiro num projeto sem conhecer a pessoa sim, mas sem conhecer o projeto? Já vi isso acontecer com mentorados meus aqui. De pessoas falarem assim, ó, Deus mandou eu ligar para você porque tem alguma coisa acontecendo e eu preciso entrar com dinheiro nesse negócio. E eu não sei o que é. Posso saber o que é? A pessoa fala assim, olha, é isso, isso, isso. Não, então confirmou. Pode continuar. Porque eu vou entrar com dinheiro nesse negócio. Você consegue acreditar nisso? Quando você decide, quando você caminha, quando você vai na direção do seu propósito, as coisas começam a acontecer, as coisas conspiram para o bem daqueles que acreditam. Nona atitude. Atitude, tudo ou nada. Atitude, tudo ou nada. Arrisque-se. O risco normalmente é proporcional ao sucesso. Presta atenção, vou repetir isso aqui. O risco normalmente é proporcional ao sucesso. Eu vou ler o comentário aqui da Mulheres de Oração 10. Temos que caminhar com pessoas que têm visão de água. Na verdade, assim, a gente precisa decidir com quem a gente quer andar, né? A gente precisa decidir. Você quer ser um vencedor? Você precisa ter atitudes de vencedores. As pessoas que estão à sua volta, elas têm atitude de vencedores? Ó, nesse livro aqui, esse aqui é um livro chamado Destravar Espiritual. É o meu segundo livro. Aí você pode estar perguntando, Nil, é um livro espiritual? Eu não vou te falar se ele é um livro espiritual, se ele é um livro não espiritual, enfim, você vai ter que ler ele para você saber.
Mas eu falo sobre renovação da mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está baseado nisso. Fala sobre mudança de mentalidade. E nesse livro, eu falo que muitos especialistas falam também que você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Já tem estudos que comprovam isso. Quando eu fiz esse teste, eu fui lá e coloquei as pessoas que eu mais convivo e coloquei as pessoas e dei uma nota para elas. Fiz uma nota ali. O que aconteceu? Eu olhei a minha média e eu assustei. Eu falei assim, caramba, essa é a minha média. Esse sou eu, baseado nas pessoas que eu convivo. E realmente é isso, porque a gente está falando disso, a gente está reclamando, a gente está falando de política, a gente está falando não sei o quê. E eu comecei a me assustar com aquilo. Eu falei assim, opa, eu preciso mudar. Eu preciso me reposicionar. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu ciclo de amizade. Eu preciso melhorar. Eu preciso começar a andar com algumas pessoas que conseguem acrescentar. E eu vou trazer essas pessoas junto se elas quiserem vir, sim. Mas eu preciso sair dessa mesa aqui. Eu preciso acessar outras mesas. E hoje, eu sento com pessoas que já são milionários. Eu sento com pessoas que já são empresários. Eu sento com pessoas que já estão fazendo a diferença. Eu ajudo pessoas a escreverem seus livros e pessoas que já tinham tantas coisas, têm condições financeiras extraordinárias, assim como aqueles que não têm. E nós ajudamos da mesma forma. Mas hoje eu vejo que eu já consigo aumentar o meu nível. Diminuiu até as pessoas que eu convivia, tá? Mas o nível aumentou. A média aumentou. Então você é a média das 5 pessoas que você convive. O risco normalmente é proporcional ao sucesso. O que você está buscando? O que você está buscando? Qual é o nível que você está buscando chegar? Então você tem que se arriscar ao ponto de você alcançar aquele nível. Porque se você continuar fazendo coisinhas simples, você vai ter resultados simples. Se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, você vai ter os mesmos resultados todos os dias. Agora, se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Porém, se você quer resultados grandes, faça coisas grandes. O risco é proporcional ao sucesso. Se você quer um sucesso grande, se você quer ter êxito nas coisas, se você quer ser um grande empresário, se você quer ser uma grande pessoa, se você quer ser um grande pregador, se você quer ser um grande youtuber, enfim, você vai ter que começar a se arriscar mais. Você vai ter que começar a fazer mais. Sueli, lembra do best-seller? Se você quer ter o best-seller, você vai ter que se arriscar ao nível de ter o best-seller. Se você quer ser o melhor jogador do mundo, você vai ter que se arriscar ao nível de ser o melhor jogador do mundo. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que o Cristiano Ronaldo paga. É por isso que ele está no auge, é por isso que ele está no topo. Poucas pessoas. Porque ele não tem a habilidade natural, mas ele consegue isso através dos treinos. É por isso que ele está jogando futebol até hoje, enquanto muitos pararam, com menos da idade dele. Trabalho com esse versículo na terapia. É bem forte. Tudo ou nada, né? Tudo ou nada. Às vezes você tem que arriscar, você tem que só fazer. Ah, mas eu posso errar, Nil. Pode. E tá tudo bem se você errar. Você só vai aprender uma forma de como não fazer. É apenas isso. Vira o drive, né? Muda a forma de pensar, muda o jeito de agir e puf. Treinar até se tornar. Então vai lá e faz. Muda a forma que você fez. Aprenda com os seus erros, aprenda com as suas falhas e coloque em prática. Vai pra cima. Bom dia, Neison. Atitude do tudo ou nada, tá? Às vezes você precisa arriscar mais do que você está arriscando. Às vezes você precisa fazer mais do que você está fazendo. Às vezes você precisa ter atitudes que você não está tendo. Olha, presta atenção. Um vencedor, ele se prepara para a competição da vida dele. Ó, presta atenção. Olha que interessante. Um corredor de 100 metros. Ele tem que treinar muito, Daniel, bom dia. Muito mesmo. Sabe para quê? Para correr 9 segundos, 10 segundos. Se ele correr 10, ele já nem ganhou. Ele vai treinar a vida inteira dele para daqui 4 anos
Ele vai treinar tudo que ele tem para daqui 4 anos ele ir para Olimpíadas para correr 9 segundos. 9 segundos, que pode definir toda a vida dele. Mas ele tem que continuar treinando para ser o melhor, para ser o vencedor. E o Usain Bolt não se tornou uma lenda do atletismo por acaso. É porque ele desenvolveu uma técnica de corrida, ele entendeu o seu corpo, ele entendeu o seu movimento, mas ele não teve um começo fácil. Ele poderia ter abandonado no meio do caminho. Gente, o Neil não está falando que é fácil, ele está dizendo que precisamos pagar o preço, nos posicionando como nunca nos posicionamos antes. Exatamente. Então, atitude do tudo ou nada. Maísa, bom dia. Vamos lá, 10ª e última para a gente fechar aqui essa live. Atitude de visão. Não é divisão, é atitude de visão. Você precisa ter visão. Construa hoje o que vai acontecer no seu futuro. A visão é que vai lhe indicar o caminho e que vai lhe dar forças para não desistir. Visão é inspiração. Visão é poder. Visão é inspiração e visão é poder. Quando eu falo para vocês aqui que quem não sabe, fala Nicolas, bom dia. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, é por causa disso. Você precisa ter visão de futuro. Ei, o empresário, ele precisa ter visão de crescimento da sua empresa. Ele precisa ter visão de futuro. A empresa precisa ter missão, visão e valores. Você precisa ter missão, visão e valores. Você precisa ter uma visão. Quem vai ser você daqui a 1 ano? Quem vai ser você daqui a 2 anos? Quem vai ser você daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Onde você quer estar? Onde você quer chegar? O que você quer ter conquistado até lá? Quais são os passos que você precisa dar? Você precisa ter visão, você precisa começar a enxergar. Eu já comecei a enxergar o meu futuro. E eu já sabia, Deus já tinha me mostrado algumas coisas. E quando eu me perguntava por que Deus tirou da cidade onde eu morava, da cidade onde eu tinha um concurso público e me trouxe para um grande centro como é Curitiba, Deus me mostrou a questão da mudança de mentalidade, porque as coisas que Ele me mostra hoje, eu não conseguiria enxergar com a mentalidade que eu tinha lá atrás. Às vezes você vai precisar mudar de lugar, às vezes você vai precisar mudar de casa, de ambiente, às vezes você vai ter que mudar de ciclo de amizade, porque talvez no ciclo que você tem com as pessoas que estão à sua volta, você não consegue enxergar, você não consegue ter visão de futuro. Só que as promessas que Deus colocou na sua vida vão te levar no próximo nível, se você conseguir enxergar essas promessas, se você conseguir ter visão do futuro sobre essas promessas se cumprindo na sua vida. Depois que a gente viu a nossa mente, na nossa mente não tem como desver. Não tem como. Se a tua mente enxergou, o teu corpo só precisa ir na direção, tá? E aí você vai ter que vencer a procrastinação, você vai ter que vencer a preguiça, você vai ter que vencer o desânimo, você vai ter que vencer as crenças limitantes, você vai ter que vencer tudo, porque a tua mente já enxergou, você já teve visão do futuro. Ei, você já teve visão do futuro? Tá na hora de você dar os passos necessários para fazer acontecer. Tá na hora de você fazer acontecer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É você, é sobre mim, é sobre você, é sobre atitudes de um vencedor. E eu vou repetir e a gente vai finalizar a live para você poder trabalhar, cuidar da sua vida. Vamos lá. Primeira atitude, atitude de gratidão. Segunda, atitude positiva. Terceira, atitude de rico. Quarta, atitude de certeza. Quinta, atitude de entusiasmo. Sexta, atitude de trabalho. Sétima, atitude de reconhecimento. Oitava, atitude de decidir ou decidir ter atitude. Nona, atitude do tudo ou nada. E 10ª, atitude de visão. São 10 atitudes de um vencedor, que eu tenho certeza que se você pegar e colocar em prática, ninguém te segura. Aliás, só você está segurando você, né? Só você está segurando a sua decolagem. Por isso que eu falo do foguetinho aqui. Veridiane, bom dia. Coloca o foguetinho aqui, ó, para eu saber que você entendeu essa live, que você pegou as 10 atitudes aí. Ok? Tá na hora de você começar a decolar. Ó, o Ryan falou aqui, ó, eu vejo o meu podcast como referência na Europa. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Só depende de você. E eu acredito em você, Ryan. Eu acredito e vou estar sentado aí
pra gente bater um papo nesse podcast, pra gente estar falando desses momentos aqui, ó. E não vai demorar não, tá? Porque eu já vi o futuro. Não vai demorar porque eu já vi o futuro. Ok? E aí a gente vai trabalhar para que realmente se torne não só na Europa, mas a nível global esse podcast aí. Eu não tenho dúvida. Tá na hora de você começar a decolar. Não depende de mim. Não depende de mim. O que dependia de mim era falar para você hoje sobre 10 atitudes de um vencedor. Você já é um vencedor. Então, coloque em prática essas atitudes e rompa com as barreiras. Enfrente as dificuldades. Passe por cima de tudo que vier na sua frente. Nada que vier na sua frente é maior do que a visão do futuro que você tem. Então, bora pra cima, vai lá, cuidar da sua vida. Quando você vem, vocês estão querendo que eu vá logo, né? Estamos planejando aí. Estamos em oração, né? Deus vai preparar esse momento, mas eu creio que vai ser em breve, tá? Vai ser em breve, tá? Materializando mais rápido do que a gente está imaginando, ok? Bora pra cima? Vai lá cuidar da sua vida. E segunda-feira a gente está de volta, 7 da manhã, para a gente bater um papo sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Eu sou grato por você estar aqui nessa live, mas a gente tem que fazer acontecer, ok? Bora pra cima? Bora fazer acontecer? Que você possa fazer um final de semana incrível, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e os seus projetos. E prepara, porque muitas coisas boas ainda vão acontecer no dia de hoje. Vai lá, porque eu acredito em você, hein, tá? Eu acredito em você. Deus abençoe.